Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, as demoras nos pagamentos do Estado às empresas no âmbito do Portugal 2020, o quadro comunitário anterior. Há denúncias de atrasos e até de pedidos de documentação que são feitos um bocadinho fora de horas. O Governo fala em overbooking planeado para garantir maior eficácia na distribuição das verbas e garante que estamos a falar de menos de 10 milhões de euros. Mais à frente, nesta edição, o que já se sabe e o que falta saber do Orçamento do Estado para 2024. Comigo estão o Vítor Rodrigues Oliveira e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Esta semana ficámos a saber de demoras nos pagamentos do IAPMEI relativos ainda ao Portugal 2020, o quadro comunitário de apoio anterior, que começou em 2014 e tinha um envelope total de 25 mil milhões de euros. São quase 140 pagamentos atrasados, que somam perto de 10 milhões. É uma história que, de alguma forma, simboliza aquilo que muitas vezes é a relação do Estado com o tecido empresarial. Há aqui muitos detalhes para contar. Comigo está o Vítor Rodrigues Oliveira, editor de Empresas, do Negócios. Viva, Vítor. Afinal de contas, o que é que se passa com estes pagamentos e com estas denúncias? Estamos a falar, é bom repetir, do anterior quadro comunitário. Não é o PRR, não é o PT 2030, é o Portugal 2020. Há ainda 136 empresas com dinheiro por receber, são os últimos dados que tivemos acesso. Isto começa com a denúncia de um empresário ao Jornal de Negócios, gerente de uma empresa que tem um projeto do Portugal 2020, disse-nos que o investimento estava encerrado desde agosto de 2020 e que após 3 anos de espera para que o IAPMEI encerrasse o projeto e já depois de ter sido dada autorização para o pagamento da última tranche, foi confrontado com uma resposta inesperada por parte da tesouraria do IAPMEI de que não havia verbas para fazer mais reembolsos e, mais ainda, não havia sequer previsão de quando é que poderia haver condições para regularizar a situação. E para que fique claro, estamos a falar de um projeto que estava aprovado. Aprovado e com tudo definido desde agosto de 2020. Confrontámos então o IAPMEI, que alguns dias depois reconheceu ao Jornal de Negócios que estava com problemas pontuais de tesouraria. Garantiu também, por outro lado, que em setembro estiveram a acelerar pagamentos, digamos assim, e que vão continuar a fazê-los nos próximos meses. Ora, porquê o atraso? Isto era importante perceber. E tudo se deve a uma estratégia de tentar aproveitar ao máximo os fundos europeus, o que, nas palavras do IAPMEI, esta foi a primeira reação que tivemos, implica um circuito de transferências de verbas entre diferentes entidades do Estado. Vale a pena ler esta passagem para percebermos bem o que está em causa. Diz o IAPMEI. Este mecanismo implica um circuito de transferências de verbas dos organismos intermédios dos sistemas de incentivos para a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e desta para os organismos intermédios e ou para os beneficiários finais, verificando-se alguns constrangimentos pontuais de tesouraria. Fim de citação. Traduzindo, a tal estratégia que serve, usando aqui uma linguagem mais corrente, para rapar o tacho dos fundos europeus, aproveitar bem o dinheiro da Europa até o último cêntimo, está a atrasar os pagamentos aos empresários que ficaram, no fundo, no fim da fila. Depois, houve a resposta do Ministério da Economia. Fez um esclarecimento adicional, dizendo que se trata de um overbooking. Nós conhecemos bem esta expressão dos voos, não é? Da aviação. Ou seja, foram aceitos mais projetos do que o valor previsto, ou do que o valor previsto inicialmente admitiria, para aproveitar então, como já tinha dito o IAPMEI, aproveitar ao máximo o dinheiro disponível. O gabinete de António Costa Silva ressalva que este overbooking é uma prática normal no que diz respeito aos fundos comunitários. Vender os lugares todos do avião para ter a certeza que ele vai mesmo cheio, todos e mais do que aqueles que o avião tem disponível. E nós conhecemos bem a discussão que há normalmente todos os anos ou em todos os programas comunitários desta natureza de se o Estado está ou não a aproveitar bem os fundos europeus. Mas, enfim, também reconhece o Ministério da Economia que pontualmente há momentos de maior pressão de tesouraria. Mas o Governo, na verdade, diz que há poucos projetos em causa, não é? Que, no fundo, isto não é um problema de grande dimensão, não é? O problema estará nos empresários que ficaram para o fim.
nas empresas que ficaram no fim da fila, não é? Ainda nesse esclarecimento do Ministério da Economia, eles fizeram questão de dizer que o IAPMEI já pagou este ano 124 milhões de euros no âmbito deste PT 2020 e que no final de agosto a taxa de pagamentos sobre os apoios contratados era de cerca de 90%, portanto uma esmagadora maioria já estava pago. E é, segundo o Ministério, a taxa mais elevada de todos os organismos intermédios. Estamos a falar de entidades como o ICEP, o Turismo de Portugal, as Direções Regionais de Agricultura. Portanto, o Ministério da Economia diz que, apesar de tudo, o IAPMEI, apesar de tudo, sou eu que o digo, o IAPMEI está com uma taxa de pagamentos mais elevada. Isto até agosto, porque em setembro o Ministério da Economia diz que foram pagos 20 milhões de euros adicionais, a que acrescem 496 milhões do PRR. Portanto, esta é outra questão, é que ao mesmo tempo há um programa, um plano de recuperação e resiliência com os fundos a começarem a ser distribuídos. O que é que falta então? Até ao final de setembro, o IAPMEI tinha então esses 136 ordens de pagamento pendentes, de um total de mais de 2.500 que foram decididos este ano. O valor sobre negócios é de 9,7 milhões de euros. Não é, enfim, significativo no seu conjunto, mas para aquelas 136 empresas, muitas delas pequenas e médias empresas, poderá fazer a diferença, como estava a fazer para aquele empresário que fez a denúncia. Entretanto, tivemos também relatos, tiveste no processo em que trabalhaste este tema, relatos de que o IAPMEI estaria a pedir de forma talvez extemporânea, ou muito já depois do prazo, vamos dizer assim, entre aspas, alguns documentos às empresas. Sim, a IMAP, que representa a indústria metalúrgica, foi uma das associações com quem falámos e diz que realmente são pedidos de forma extemporânea, é o termo que usa Rafael Campos Pereira, o vice-presidente da IMAP e também vice-presidente da CIP, alguns documentos para justificar a situação, enfim, de alguns casos que já têm 3 anos, que já vêm de 2020. Na prática são documentos que, em teoria, poderiam ter sido pedidos muito qualquer antes. Momento, exatamente. Deu-nos o exemplo de uma empresa com projeto encerrado desde 2016, em que o IAPMEI ainda não fez o pagamento, mas que pediram, entretanto, um documento adicional. E, portanto, recentemente, agora, este ano. E, portanto, Rafael Campos Pereira vê isto como pedidos dilatórios, porque as avaliações são lentas, diz que o IAPMEI não tem condições, não tem recursos para fazer essas avaliações e depois pedem documentos que os empresários já não estão à espera. Portanto, tudo isto, este representante dos metalúrgicos considera ser absolutamente inaceitável. Vítor Rodrigues Oliveira, e as demoras na reta final do Portugal 2020, o anterior quadro comunitário de apoio, e agora o Orçamento do Estado. Estamos a poucos dias da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024. A expectativa é muita, como sempre, sobretudo no contexto de dificuldade vivido por muitas famílias. O Governo já foi deixando algumas pistas sobre medidas para o próximo ano, com o IRS em destaque. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia de Negócios. Viva Paulo, a nível do imposto sobre o trabalho, o que é que podemos esperar, que pistas é que o Governo já deu sobre o que podemos esperar para o próximo ano? Bom, as pistas que nós temos mais importantes vieram já no programa de estabilidade apresentado em abril e que aponta para um alívio fiscal à volta dos 400 milhões de euros. Ainda não se percebeu muito bem como é que isso vai acontecer, os termos em que tal vai acontecer, quem é que vai abranger, o universo, que tipo de contribuintes, qual o período que se aplica. Ainda há muitas dúvidas sobre esse alívio de 400 milhões de euros. É certo que o Ministro das Finanças já disse que até poderá reforçar este montante, com as famílias a pagarem menos em 2024, mas também tudo vai depender de como a economia está a decorrer, como a cobrança fiscal está a correr. E portanto ainda há muitas dúvidas, não só na medida em si, no desenho, mas também no montante que poderá ser no final de facto concedido para esse alívio fiscal. Mas as medidas mais importantes, mais detalhadas, não quero dizer mais importantes, mas as mais detalhadas que conhecemos até agora e que dizem respeito também ao IRS, é para o IRS jovem. Essas foram anunciadas durante um encontro de jovens, de socialistas. O primeiro-ministro, que vestindo o papel de secretário-geral,
anunciou uma série Portanto, de medidas. Sim, sem gravata, podemos dizer sem gravata, em mangas de camisa, e que anunciou uma série de medidas para os jovens, nomeadamente uma reformulação do IRS jovem, com maiores alívios para quem entra no mercado de trabalho. No primeiro ano há isenção total do imposto, no segundo ano pagam apenas 25% do que deveriam pagar, no terceiro ano a redução é ligeiramente mais pequena, portanto cerca de metade, e depois nos últimos anos, são 5 anos, 75% do imposto que seria devido. Nessa altura ele anunciou outras medidas para os jovens, a devolução das propinas, passos sociais de transportes públicos que também seriam gratuitos para quem estava a estudar. Julgo que até aos 23 anos. Até aos 23 anos, quem está a estudar até aos 23 anos, há pessoas que estudam para além dessa idade e que não vão ter direito a esse passe. Enfim, foram uma série de medidas que foram anunciadas, medidas que impactam no rendimento disponível das famílias, mas que ainda há muitas dúvidas sobre que tipo de medidas em concreto, o detalhe, se há, por exemplo, alguma alteração nas deduções das rendas, por exemplo, enfim. São ainda há detalhes muita coisa que vamos conhecer na próxima semana. Entretanto, o Primeiro-Ministro, nesta semana que está a terminar, deu também uma entrevista onde avançou ali alguns detalhes sobre outras medidas. Por exemplo, uma das questões é a questão do regime fiscal para os não residentes. O que é que está aqui em causa? Ora, este regime fiscal que para os não residentes foi criado em 2009, já passaram muitos anos, sofreu ligeiras alterações ao longo dos anos. A última grande alteração foi em 2020, para que os reformados que estão em Portugal pagassem 10% do imposto da reforma que recebem do estrangeiro. Mas o Primeiro-Ministro, mais uma vez, não deu detalhes sobre o que é que pretende fazer com a medida. Se acaba na totalidade, se acaba no início do ano, se acaba no final, se acaba no meio, se vai manter algumas franjas desses contribuintes isentos. Por exemplo, a medida foi criada com o objetivo de atrair os chamados cérebros para Portugal, com um desconto bastante significativo e generoso no IRS, pois só pagam 20% da taxa. Não sabemos se, por exemplo, nesse caso também vão acabar na totalidade. O Primeiro-Ministro anunciou de facto que ia acabar o regime, mas não deu detalhes mais uma vez. O curioso desta medida é que, tal como aconteceu nos vistos gold, está associada à crise na habitação. O Primeiro-Ministro diz que isto é uma forma também de aliviar a pressão sobre a crise habitacional em Portugal. Por exemplo, o Governador do Banco de Portugal disse na conferência de imprensa, quando apresentou agora o boletim económico do outono, de outubro, que tinha muitas dúvidas, que isto trouxesse algum benefício e aliviasse essa pressão habitacional. Enfim, falta conhecer muita coisa sobre pormenores destas medidas. Sobre esse tema da crise da habitação, há uma coisa que ele explicou, é que o travão que foi imposto aos aumentos no ano passado, aquele travão de 2% e que impediu os aumentos indexados à inflação do ano passado, não vai voltar a acontecer. Vamos escutar essas declarações de António Costa. Nós não podemos simultaneamente dizer que queremos dar confiança aos proprietários para colocarem casas no mercado e ao mesmo ano, todos os anos, adotarmos medidas que quebram essa confiança. Portanto, não vai ser repetida a fórmula adotada este ano? Repetida a forma que foi adotada este ano? Não. Qual é a medida entre os 2% e os 6,95% que resultaria da forma legal? É algo que estamos a conversar com proprietários, com inquilinos, de forma a garantir aquilo que é essencial do meu ponto de vista, que é que nenhuma família ficará em condições de deixar de ter capacidade de pagar a casa onde habita. Pode ser uma medida semelhante à do crédito à habitação, com moratórias, pagar menos agora e mais no futuro? Estamos a falar com uns e com outros. E nós temos procurado ter soluções de equilíbrio. Estão a falar com uns e com outros, diz António Costa. Paulo, o que é certo é que o Primeiro-Ministro diz que os 2% que aconteceram no ano passado, o teto de 2%, não vai acontecer. Normalmente os senhorios podem atualizar as rendas, dependendo de uma certa fórmula que está indexada à inflação. Foi o que não aconteceu este ano. Recorda-nos um pouco como é que tudo isto funcionou. Ora, no ano passado a taxa de inflação calculada até ao mês de agosto que conta para este cálculo, tirando a habitação, precisamente. E portanto, se nada fosse feito, no ano passado
teríamos um aumento muito próximo dos 5,5%. A questão aqui é que houve uma decisão, na altura do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, de travar a 2%. Os senhorios só podiam aumentar as rendas até 2% este ano, compensando os senhorios no diferencial entre esses 2% e o que seria o valor atualizando pela fórmula normal. Ora, com estas declarações do Primeiro-Ministro sabemos à partida que não haverá esse travão. Haverá outras medidas, ele diz que está a conversar com os proprietários, com os inquilinos, para tentar aliviar essa pressão sobre os rendimentos, sobre o orçamento das famílias, mas não disse exatamente em que modos é que isso poderia acontecer. Ora, se nada fizer, de facto, há o risco de os senhorios poderem aumentar as rendas a partir de janeiro de 2024, no momento em que terminam os contratos, aumentar até muito próximo de 7%, de facto. Vamos esperar, tanto os inquilinos como os proprietários já manifestaram a vontade de negociar. Obviamente que os senhorios dizem que não faz sentido este artificialismo no mercado. Obviamente que os inquilinos dizem que tem de haver um travão porque é impossível suportar um aumento tão grande quanto este. Vamos ver o que é que dão essas negociações. É mais uma das medidas que esperamos detalhes no Orçamento do Estado ou posteriormente na próxima semana. Na próxima semana. Todas estas questões, as que já conhecemos e aquelas que ainda não conhecemos, na verdade, têm como pano de fundo um cenário macro. O que é que, entretanto, as principais instituições têm vindo a dizer sobre aquilo que é previsível para a evolução da economia no próximo ano? Ora, o cenário macro, num espaço de 4 meses, portanto no espaço do verão, alterou-se bastante. Enquanto, por exemplo, no início do verão se esperava um crescimento, e isto era uma média das principais instituições, se esperava um crescimento à volta de 2,7%. O Banco de Portugal, por exemplo, veio agora atualizar essas previsões e está a apontar para um crescimento bastante abaixo, apontando para os 2,1%. É um corte significativo, são 6 décimas, e isso pode impactar depois no que é que será fazer todo um orçamento em cima de um crescimento que se espera um bocadinho mais curto do que aquilo que... Porque não podemos esquecer que o cenário macro é uma espécie de fundação do edifício. Exato, o cenário macro é quanto é que vai crescer a economia, quanto vão crescer as exportações, as importações, ou o emprego, o desemprego. E todas as medidas políticas naturalmente têm que ter isso e têm que ter isso em conta, o preço do petróleo por aí fora. Portanto, tudo isso acaba por influenciar e contribuir para fazer depois todo o orçamento e gerir toda a conta do Estado à volta desse cenário. Paulo Ribeiro Pinto, e aquilo que já sabemos e aquilo que podemos vir a saber na próxima semana sobre o Orçamento do Estado para 2024, assim terminamos este episódio da Soma dos Dias aqui no Negócios. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.